Quinta ao Vivo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, Quinta ao Vivo, bate-papo edificante, desde 2009, hoje 2020. Com essa bênção aqui do meu lado, uma história para contar, tantas coisas acontecendo que já aconteceram e vão acontecer, porque está escrito que grandes coisas fez o Senhor, e grandes coisas fará o Senhor por nós. Conosco aqui a nossa amada Magali, para compartilhar um pouquinho desses momentos, né, que deixa assim aberto para a irmã, desses momentos maravilhosos, né, que temos passado com Cristo. Seja bem-vinda, minha amada. Obrigada, Cleider. Quero agradecer aí a todos vocês ouvintes, né, telespectadores, que sabem que através destes programas Deus faz uma grande obra de iluminação dentro de nós. Deus tem a oportunidade de nos iluminar e nos levar a um arrependimento, né, Cleider, através dos programas, porque nós expomos as nossas fraquezas, né? Porque nós contamos as nossas vitórias em Deus. Porque nós motivamos uns aos outros a perseverar até o fim, né? Porque aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da glória. E é isso que nos sustenta, e é isso que sustenta todos os programas da rádio e da TV Menorá. Esse desejo que Deus coloca no meu coração e no seu coração, de usar o seu tempo agora para ouvir essa palavra. Né? Muitas vezes a gente tem o engano que a gente só vai ser edificado lá no culto, lá na reunião, né, micro-regional, mas Deus usa toda a programação, Deus usa os louvores, os testemunhos, para nos levar a esse arrependimento. Para que a letra saia, né, Cleider, do papel e entre nos nossos corações e através das nossas atitudes e de tudo que a gente pode contar para motivar uns aos outros, né? Isso é o agir de Deus na terra. E eu sei que eu tenho algo para compartilhar com você. Não porque eu seja melhor que você, mas porque eu passei com Cristo. Amém. E que Deus consiga, né, expressar através desse compartilhar a vitória que Ele trouxe para mim. Que muitas vezes não é uma coisa alegre, muitas vezes até é uma coisa triste aos olhos naturais. Porque Ele disse que Ele vai transformar toda tristeza em júbilo, né? E também tem uma palavra que diz que o nosso júbilo tem que ser tristeza, que a nossa alegria tem que se transformar em tristeza. Então, muitas vezes, tu tá passando por um momento muito difícil, por uma tribulação muito intensa, e tu olha para trás e lembra de situações agradáveis, confortáveis, mas que não eram de Deus. E que Deus não estava ali. E é por isso que Deus te levou para esse quebrantamento. E esse quebrantamento te levou a assistir esse programa. Porque através desse programa Deus vai te mostrar que sofrer é necessário, que padecer é necessário, que compartilhar as necessidades é necessário, compartilhar as fraquezas. Amém. E buscar nos irmãos, né, esse consolo, que é do Espírito. E Deus usa uns aos outros para se fortalecer a perseverar. Magali, uma palavra tremenda que diz assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange. Oh, glória! Que tem tudo a ver com o que a irmã realmente estava compartilhando, né? E tantas palavras, né, que vêm, porque quando sou fraco é que sou forte, né? E obviamente que nessa caminhada muitas provas se levantaram, muitos momentos difíceis sim se levantaram, mas realmente, como também está escrito, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Compartilha um pouquinho conosco, minha amada, desse momento atual, né, de vocês agora que durante um período maravilhoso desenvolveram, né, a obra, né, através tanto do secular como, né, do espiritual, porque está tudo junto, a obra é única, na cidade de Taquara. E agora, o casal pastoral de igrejinha. Como é que é isso? Pois é, né, Cleider, Deus e suas novidades, né?
Sabe que eu tive que fazer um concerto com o Ed, né? Logo que ele foi ungido, porque quando o Senhor me pediu que eu casasse com o Ed, porque eu casei com o Ed porque o Senhor me pediu, né? Porque não era um desejo do meu coração casar com ele, né? Bem pelo contrário, mediante todas as experiências que a gente vê no Evangelho do Reino de Casamento, a gente quer sair fora, né? Seguir a sua caminhada. A gente vê que os ajustes, eles geram um negar-se muito intenso. Então, quem não está dentro não quer entrar, né? E hoje eu entendo aquela sabedoria de Paulo que diz, eu acho melhor não casar. Mas, enfim, né? E aí, eu casei com o Ed e tal. E naquela situação, assim, ele não era ninguém, né? Ele recém tinha entrado na igreja, então era um irmão que estava sendo trabalhado. E a gente sempre quer o melhor, né, Cleider? Então, quando ele foi ungido, eu tive que consertar com ele, porque eu disse, Ed, eu quero te pedir perdão, porque eu queria me casar com um presbítero, eu queria me casar com alguém muito parecido com Jesus, né? E aí Deus me mostrou que ele era um presbítero, né? E aí eu tive que me consertar e pedir perdão, né? Porque a gente tem expectativas e talvez você precise consertar com seu esposo. Porque Deus escolheu um esposo para ti, irmã, que é um sacerdote. E muitas vezes tu não vê ele como um sacerdote. Tu vê ele mediante todas as suas fraquezas, né? A gente não vê o potencial e o propósito das pessoas, mas Deus vê. E a gente precisa buscar muito isso de Deus, de enxergar o propósito e o potencial no teu esposo, que é um sacerdote, que é um pastor. Porque ainda que tu tenha só um grupo familiar na tua casa, que é o mínimo, né, Cleider? Ali tem um sacerdote de Deus e ele é o teu esposo. E por isso tu tem que cuidar se a camisa dele está passada, se ele se alimentou, se ele está bem, se ele não está agitado, se ele está em conexão com Deus. Mas muitas vezes a gente só quer cobrar, né? Só quer que aquele irmão não nos incomode e não gere trabalho para nós, né? Mas ele vai gerar bastante trabalho. Porque se nós somos auxiliadoras, a gente vai ter que estar trabalhando. Para que ele esteja apresentável, para que ele esteja cheiroso, para que ele esteja penteado, para que ele esteja tranquilo, para que ele esteja se consagrando. E às vezes eu vejo, principalmente nessa obra em igrejinha que está começando, né, Cleider? Que eu procuro estar ocupando o Ed com muitas coisas naturais, né? Porque até pelo temperamento dele, do meu, parece que ele sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Eu fico muito irada quando eu vejo ele sentado e eu com um monte de coisa para fazer. Só muda o endereço, irmã. Parece assim que... Como assim tu tá parado? Parece que a pessoa tem que estar trabalhando, fazendo alguma coisa para te servir, né? Maldita alma, né? E Sei como é que é. eu preciso pedir, assim, sempre para Deus aquietar isso dentro de mim, né? Para que auxilie ele a se consagrar. Amém. Senão essa obra em igrejinha não vai romper. Amém. Se ele não estiver cheio do Espírito, né? Se ele não estiver curado, se ele não estiver fortalecido. Amém. E essa palavra que tu compartilhou, Cleider, ali de 2 Coríntios 5, fala do zelo apostólico de Paulo, né? Amém. Então, Paulo, ele era zeloso, né, nesse apostolado. E a gente precisa ser também. Ser zeloso, né? Amém. Cuidar que o sacerdote do teu lar esteja com tudo que ele necessita para fazer a obra de Deus. E nós, como auxiliadoras, somos disponíveis para Deus para isso, né? Em nome de Jesus. Para poder servir o nosso esposo. E se eu não consigo servir o meu esposo, eu não vou servir ninguém, né, Cleider? Amém. Eu não vou conseguir servir as pessoas que Deus vai trazer no meu grupo familiar. Talvez naquela 1h30 eu vou conseguir servir, até porque o compartilhar é 20 minutos, então eu só vou suportar o meu irmão 20 minutos, né? E isso qualquer um faz, né? Amém. Agora, tu suportar o teu esposo e dar suporte, né? Não suportar como aquela coisa pesada, mas dar suporte. Ajudar ele a se consagrar. Manter a casa limpa, organizada, para que ele tenha um ambiente tranquilo, de meditação, com os materiais à mão, né? E
um cafezinho, um chimarrão que tu pode fazer para ele ter aquele momento de meditação. Onde muitas vezes eu confesso, Cleider, eu tenho assim que me controlar, sabe? Porque eu sou muito falante. Então eu tenho que fechar minha boca para ele ter paz, para ele poder meditar. E parar de fazer pergunta. E parar de ficar pedindo coisas. E parar de ficar comentando coisas, né? Então, nós mulheres, a gente tem muito isso, né? Mas o temperamento do Ed, ele presta atenção em tudo que tu fala. Então, eu não posso despejar um monte de coisa para cima dele, né? Senão eu disperso a atenção dele. E aí, como ele vai fazer essa obra para Deus? Amém. E esse ponto, né, de mulheres, né? Veja que está escrito aqui, veja bem. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então veja, que está escrito aqui, as mulheres sejam submissas ao Senhor. Aí parece, fica mais fácil assim, né? Porque daí você submissa ao Senhor. Só que daí está dizendo assim, que Deus colocou um marido na tua vida e que Deus quer te posicionar, né? Porque quando você é submissa ao teu marido, você é submissa ao Senhor. E você, eu creio que você, que acompanha o Quintal Vivo aqui, como a Magali, quer ser submisso, como eu quero ser submisso como esposa de Cristo, ao Senhor. Porque tudo é ao Senhor. Então, esse ponto é importante. Vamos de novo aqui, ó. Efésios 5, 22. As mulheres, repitam comigo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Amém. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos pegar o padrão divino para a família, né? Eu preciso saber assim, bom, qual é o meu encargo como marido, né? Porque nós vamos chegar aqui no marido também, não fiquem pensando que eu estou aqui defendendo os maridos, não, né? E eu preciso buscar, aí vem a questão da humildade, irmã, assim, da mansidão, né? Eu vejo de pegar um livro, da mansidão, né? De você tomar essa decisão para saber, para liberar o espírito. Eu acho que é melhor ainda, né? Para liberar o espírito, porque é ele que vai ser submisso, ele que vai fazer tudo que a irmã aqui relacionou em situações práticas que podem ser feitas no dia a dia, né? Em relação a proporcionar, a dar suporte, né? Que foi muito importante esse ponto, né? De dar suporte, porque muita gente está suportando, o marido está suportando a esposa, mas não está dando suporte. Eu acho que esse ponto é chave para esse bloco, né? Da questão de posicionamento e do livro Esposa e Modelação, que eu vou deixar para a irmã compartilhar um pouquinho do livro Esposa e Modelação, do padrão divino, no segundo bloco. Mas fechando esse bloco aqui, queria ainda trazer a questão do versículo dos maridos ali, né? No 25 de Efésios 5. Bom, se está escrito aqui nós estamos lendo, não é eu que estou dizendo, né? Não leva para o lado pessoal aqui, nem para a Magali que está falando, né? Que ela está inclinada, está se empenhando, está batalhando contra a carne dela, a vontade dela, mas ela está obedecendo, está se inclinando, está negando a vida da alma, obedecendo e fazendo o que está escrito aqui. E atenção, maridos. Está escrito. Maridos. Maridos. Amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? E aí vem, mas eu estou amando minha esposa. Irmãos, se você está amando a esposa como Cristo amou a igreja, esse ponto é chave. E se entregou por ela. Se entregou pela esposa, pela redenção, né? Para que a obra se cumprisse. E aí entra a fé. A fé de que se eu fizer a minha parte, e eu estiver em submissão ao Senhor, Deus vai completar a obra. E esse ponto eu creio que é chave, irmã, para nós voltar nesse bate-papo. Fique conosco aqui, já voltamos para o segundo bloco, para seguir aqui num bate-papo muito edificante com a irmã Magali de Igrejinha. Ô, glória, a irmã Magali de Igrejinha agora. Graça e paz, já voltamos. Quintal Vivo.